Olá, devs, tudo bem? Episódio 10. Hoje iremos falar do bind usando como que eu utilizaria utilizando ele na classes e estilos para mexer um pouquinho com CSS, para brincar um pouquinho com a nossa aplicação, tá? Então, vem comigo que a gente vai tocar agora. Bem, vou passar aqui agora para a parte do Visual Studio Code e vocês estão vendo o meu código. Aqui está o código que a gente implementou na aula passada, tá? E aqui o servidor está rodando. Olhando para o navegador, mudou nada, toda a minha aplicação rodando normal, tá? O que queremos fazer? Vamos voltar para o Visual Studio Code e comentar esses pedaços aqui, deixar somente os sections nesse momento, tá? Então deixei aqui, coloquei e agora aqui já está comentado. Se eu salvar e voltar lá para a aplicação, lá no Chrome, sumiu, não tem mais nada. Então nós iremos começar a trabalhar agora nessa parte. Então, voltando para o Chrome, o que iremos fazer? No próprio arquivo aqui que a gente mexeu no bind, no HTML dele, então é aqui que eu tô. Vou clicar aqui até mostrar aqui a extensão, para ficar mais fácil. Estou aqui na extensão do HTML e eu vou começar a trabalhar nessa parte aqui. Então eu vou colocar aqui um artigo, que é uma tag do HTML, tá? E aqui eu vou colocar um H3 com o título do que estamos mexendo nesse momento, tá? Então, eu vou colocar aqui que é o bind com classe e estilos, certo? E aqui, vamos começar a brincar um pouquinho com o nosso código para ver o que a gente vai fazer. O que nós iremos fazer nesse momento, tá? Antes de começar o nosso trabalho, salvei aqui, então está compilando. Voltando lá para o navegador, tá lá o bind com estilos de classes. E o que iremos fazer nesse momento? Nós iremos utilizar uma outra biblioteca para nos ajudar na estilização do nosso projeto, tá? Então, a gente vai seguir um passo a passo aqui com vocês, que vocês, vendo aqui já, conforme está sendo gravado, tem aqui a versão do Angular 10 aqui para a gente trabalhar. Então, vamos lá no navegador e eu deixei aqui aberto aqui o Angular Bootstrap, tá? Esse Bootstrap aqui, ele tem uma junção já junto com a parte do Angular, então nos ajuda bastante no desenvolvimento. Então, o site, se você colocar lá ng Bootstrap, ele já dá como primeiro. Vou até colocar aqui para você ver. Se eu já colocar aqui ng Bootstrap, ele já dá como primeiro aqui para mim e é onde eu entrei, tá? No Get Start, ele já fala como que eu já tenho que instalar já no começo. Então eu vou utilizar o próprio SLI do Angular para fazer a instalação. E aí você tem que seguir esses passos, porque toda vez que eu vou usar uma biblioteca externa, eu tenho que seguir alguns requisitos que a documentação manda. Então você tem que ler bem a documentação para você seguir todos os passos a passo para não ter nenhum erro, tá? Então vou até aqui, clicando aqui nesse botão que eu vou voltar para aquela parte lá. Ele já fala aqui as dependências que o Angular trabalha, tá? Que o Bootstrap trabalha. E nesse caso aqui, ele já está aqui com o Angular no Bootstrap 5, 6, 7, 8, até o Angular 10 tá tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Porém, a gente vai achar uma limitação aqui que eu vou explicar para vocês, e eu fiz isso de propósito, para que se você passa por um problema desse, você já fica respaldado aqui na aula, tá? Então, vamos voltar lá, vamos pegar aqui selecionar esse comando, que é o comando de instalação da biblioteca. Vou lá na minha aplicação, vou abrir mais um, vou deixar rodando aqui normal. Vou abrir mais um terminalzinho aqui. Ele vai estar na pasta Angular, sempre lembrando. E eu vou para DataBind. Agora estou no projeto DataBind. E vou dar um Ctrl V e vou instalar o ng Bootstrap. Preste bem atenção que ele vai fazer algumas coisas aqui, algumas injeções para mim. E eu vou estar explicando para você o que é que ele colocou dentro do projeto e o porquê que ele fez isso, tá? Isso é importante vocês saberem, porque ele vai fazer toda a instalação e aí tem algumas coisas que a gente vai começar a mexer agora. Ok, instalado aqui o pacote, vamos ver o que muda dentro da aplicação, tá? Dentro do package.json, ele já vai falar para mim aqui que o ng Bootstrap já está instalado e qual a versão que ele foi instalado, tá? Que é a versão 8.0.0. Porém, como eu falei para vocês, a nossa aula está sendo em base do que está na documentação do Angular 10. Aqui está o 11, mas segue o mesmo requisito. Porém, a gente vai ver uma diferença agora nesse momento. Porque talvez você pode ter instalado o Angular CLI e está na mesma plataforma que eu. Pode acontecer com alguns de erro, mas nos outros, se acontecer esse erro, eu vou mostrar agora como que você
resolve, tá? Vou mudar lá para onde está rodando o servidor, tá? E aí a gente vai ver a seguinte situação aqui, ó. Aqui no módulo, app módulo, o que ele acabou de injetar aqui? Ele acabou de colocar a biblioteca do Bootstrap e ele pegou aqui o NGB Module e colocou já diretamente como import. Isso significa, eu já posso estar usando essa biblioteca já dentro da minha aplicação. Então, por padrão, quando você dá isso, isso é importante. Porém, entra uma questão aqui muito importante. Se você for utilizar o módulo do Bootstrap em todos os componentes seu, eu aconselho você já colocar no app component mesmo e no app módulo, que é o pai, o container de tudo. Porém, se você tem algumas telas que não vai ter, injeta o módulo somente naquela parte que você vai trabalhar. Como a gente mostrou na aula de módulos que vocês viram lá, que eu consegui separar. Então, você tem como você colocar em cada parte. Então fica uma dica muito importante. No momento, mais para frente, a gente vai separar tudo, vai começar a ter uma estrutura totalmente diferente de app. A gente vai começar a fazer um projeto e, obviamente, vai ficar mais fácil. Porém, aqui, como eu estou passando por tudo na framework, vocês vão ver parte a parte dela e, obviamente, a gente vai aprendendo aí conforme o decorrer das aulas, tá? Então ele colocou o NGMódulo, eu vou rodar a aplicação normal, né? Então a minha aplicação já está rodando. Só dei um Ctrl S aqui para salvar, para fazer a compilação, tá? E aí eu vou começar a brincar um pouquinho agora com o Bootstrap, tá? O que nós iremos fazer? Voltando lá para nosso arquivo do DataBind, que é onde eu comentei lá o que a gente precisava, a gente vai começar a brincar com esse componente que tem dentro do NG Bootstrap. Então tem uma guia aqui, um menu chamado Components, e aqui tem um Alert. Vocês reparam que existe alerts de dezenas de cores aqui. A verdade são 3, 6 cores, 7 com essa daqui que é um pouquinho mais clara, 8ª que é um pouco mais escura. Então tem 8 tipos de alert aqui que vão me ajudar a como colocar dentro da minha aplicação. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma junção de colocar um select. Tem bastante exemplo desse na internet que as pessoas usam para o entendimento de classe. Então você coloca... vou colocar um select que quando eu for escolhendo ele vai mostrando qual que é o alert da cor específica daquele CSS, tá? Então vamos lá que a gente vai utilizar essa parte e vamos seguir aqui, ó. Voltando aqui, tá no navegador normal e agora aqui eu vou começar a criar o meu select. Então eu vou fazer um select aqui, bem simples, o HTML puro, tá? E aqui dentro aqui eu vou colocar 4 options, tá? Vou criar um options com o valor, já eu vou falar para vocês qual que a gente vai colocar. Vou selecionar e vou colocar 4 options, tá? Então, nesse momento aqui, ele já tem essas 4 opções. Reparem o seguinte, que ele criou aqui os options, mas sem valor nenhum, tá? E o que nós iremos fazer? Cada alert desse daqui, existe dentro dele uma estilização em CSS que dá essas cores e esse formato. Se eu clicar aqui em Code, ele vai mostrar para mim o HTML que eu estou utilizando, que vai ser utilizado, e o tipo de alerta que vem aqui, tá? Nesse caso, tem aqui também o CSS e repare que ele tem um tipo aqui, falando CSUS, CInfo, Warning, Danger, Primary, Secondary, Light e o Dark. Se são os 8 que a gente escolheu. Porém, eu não vou seguir do jeito que está aqui na documentação e vamos fazer uma ideia nós mesmos aqui, tá? Então vamos lá. Se eu coloquei esses caras aqui, o estilo do CSS que faz aquelas aplicações seria este daqui. Todos eles começam com a palavra alert e aí eu tenho o primeiro, que é o success, certo? Vou copiar aqui até o alert. Vou colar aqui no segundo. Tem um segundo que é info, certo? Info. Tem um terceiro agora que é warning. E um quarto que é o danger. Vamos utilizar somente 4, certo? Somente 4 nesse momento. Bom, até aqui tudo bem. A gente já colocou os 4, o option agora com essas opções. Porém, ele não está falando aqui para mim qual ainda que eu tenho. Então, vou voltar para lá e agora eu vou colocar os nomes. Então, esse daqui vai ser o de sucesso.
um info, um alerta e um danger. Vou deixar aqui no mesclado português com inglês, não tem problema, tá? Salvei, voltei lá para o navegador e aí eu já tenho as 4 opções. Porém, se eu escolher, nada acontece neste momento. Bom, para a gente começar a brincar um pouquinho, depois do select, o que nós iremos colocar agora, tá? Vamos colocar aqui agora uma div. E nessa div eu vou criar algumas coisas. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, texto colorido conforme o valor do select. Então, aqui vai aparecer para mim qual é o texto do que está sendo escolhido conforme eu escolher esse option aqui, tá? Agora, eu vou ter aqui dentro da minha div a seguinte situação. Eu vou começar a trabalhar agora com o bind usando dentro da classe. Primeiro, antes de tudo, sempre da tag no HT, no Bootstrap, ele anda com alert, porque ele vai falar que essa div ela vai ter um formato de alert. Porém, é aqui que vai ser colocado o alert success aqui, o alert info, o alert warning e o alert danger. Eu vou, só para você ter uma ideia de como funciona, eu vou copiar tudo isso e vou colocar aqui diretamente, vou salvar e agora eu vou na aplicação. Olha lá como que ele fica, tá? Aqui nesse momento também você pode ver que ele está tudo coladinho, vamos mudar isso daqui também. Vou lá no index.html e como eu estou utilizando o Bootstrap, para quem conhece é bom depois você ver na documentação, tem vários estilos lá. Eu vou chegar aqui e vou colocar uma div com uma classe container. E dentro da div eu vou colocar, dentro da div eu vou colocar o nosso conteúdo, que é o app component, que está sendo renderizado, que é o componente Py nesse momento. Então ele vai compilar. Olha lá, aqui já ficou pelo menos aqui para a gente não ficar tudo colado, ficou um pouquinho separado. Vou colocar somente mais um BR aqui, sendo um pouco meio que chato aqui para colocar as coisas. Vou dar só um BR aqui para ficar bonitinho, tá? Então coloquei um BR, voltando para lá de novo. Vai compilar a aplicação, compilou e vai dar um espaçamento aqui. Acho que ele não deu espaçamento ainda. Deixa assim mesmo, sem problema. Vamos deixar junto. Aí ele colocou aqui o alert, que é esse verde. Se eu chegar lá e copiar o info e substituir somente essa parte aqui, nós iremos chegar para ver como que está sendo as outras cores. Então ele vai rodar, compilou a minha aplicação, o azul. Warning. Vamos colocar o warning também. Coloquei o warning. Vai compilar. Rodou. É o amarelinho. E agora eu vou colocar o danger. Salvei. Compilando a aplicação, compilou e é o vermelhinho. Então nós temos os 4 que nós iremos utilizar. Mas o que eu quero fazer? Que conforme eu vou escolhendo as opções, esse valor aqui ele vem mudando para nós. É isso que a gente vai fazer com a inteligência que a gente vai utilizar com o Angular. Porém, a gente vai usar o data bind para que isso aconteça. Primeiro, antes de tudo, essa parte do código que vai pegar da opção que eu estou escolhendo do select, eu vou tratar já dentro do bind. Então, o que nós iremos fazer? O seguinte, aqui no select eu tenho como colocar uma opção da seguinte maneira. Existe eu criar uma variável no componente e eu trabalhar com a variável no componente, mas existe também uma variável local no HTML. Olha que legal. Eu vou nomear essa variável como classe. E essa classe ela vai estar sendo utilizada no HTML. O que significa? Só consegue acessar essa variável somente o HTML que está aqui. Não consegue, é somente aqui, foi feito local isso, tá? E aqui eu vou deixar nesse momento somente assim. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar agora o nosso amiguinho do DataBind para ver acontecendo nossa informação. Vamos colocar aqui, acessar a variável, que ela é local, certo? Class. E aí, dentro do meu componente, existe uma propriedade chamada value. E assim eu acesso essa propriedade do que está sendo
colocada lá. Então, a partir daqui, eu consegui acessar localmente a variável e eu coloquei o valor aqui diretamente. Porém, se eu salvar, vamos ver o que vai acontecer. Ele deixou verdinho porque ele pega o primeiro escolhido, que foi o sucesso que está aqui. Porém, se eu trocar, nada ainda acontece. E o que iremos fazer? Usar uma outra propriedade do bind, que agora já é eventos, é uma outra camada que a gente vai até ver isso na 11ª aula, tá? No 11º episódio. Porém, nós iremos utilizar ele aqui, mas depois, mais para frente, no próximo episódio, que eu vou começar a falar de eventos com vocês, tá? Então, para mim utilizar um evento dentro do HTML aqui usando o Angular, eu vou colocar a palavra change, que é um evento que tem dentro dos inputs, tá? E aqui dentro que eu vou falar que vai rodar, vou colocar somente a opção 0 aqui, porque eu não quero que nada chame no meu componente nem nada, mas eu quero que o change já vai acontecendo isso, tá? Então eu coloquei aqui e agora se eu for colocando info, ele já vai mudando as opções. O que o change está fazendo? Cada vez que ele está fazendo o change, mesmo que não esteja executando nada, ele está atualizando o value conforme a sua escolha. Então não tem nada de informação que o change, o 0 é a primeira opção, não. O 0 só foi um número que eu coloquei só para me executar alguma coisa, só para eu ter o change ali naquele momento. Porém, como é local, toda vez que eu estou movimentando, existe o gatilho interno do input desse select e ele pega a propriedade que você está escolhendo. E por isso ele faz as trocas dos valores. Olha que bacana. E vamos agora para uma seguinte situação. Vamos melhorar um pouquinho mais aqui agora o nosso HTML, tá? E agora eu vou colocar uma seguinte situação. Aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou colocar aqui no role, que é uma regrinha, que ele vai ser um alert, tá? Vou salvar. Ele compilou e colocou aqui. Beleza. Isso tá lá na documentação do Bootstrap, eu só coloquei aqui para ficar igualzinho, para você dar uma semelhança para você lá, tá? E o que nós iremos fazer agora? Vamos colocar um pouquinho mais aqui no nosso HTML. Então eu vou criar uma div agora, tá? E essa div a gente vai usar um pouquinho o mesmo estilo da Semantic Sugar, tá? Aí eu vou colocar aqui que vai ter uma classe que vai chamar alert. Então ela já tem essa classe por padrão, tá? E aí eu vou colocar uma regra que será a seguinte. Vou deixar o role igualzinho que está ali em cima. E aqui eu vou usar o Semantic Sugar, que já me ajuda bastante na minha escrita. O que ele vai fazer? Como eu já tenho a classe aqui já colocada no HTML, ao invés de eu colocar a interpolação do jeito que eu fiz aqui para chamar o bind dele, eu vou usar o Semantic Sugar para me ajudar nessa configuração. Então eu vou falar para ele que na classe, certo? Na classe, ponto, alert, que eu já estou referindo. Ó, a classe com alerta, ponto, adiciona, aí eu vou colocar um traço, success. O que ele vai fazer? Além de ter o alerta, ele vai adicionar a continuação igual ao que aconteceu aqui nesse momento. Então eu coloquei aqui, porém agora nós iremos colocar uma regrinha bacana de validação. E olha só como é que eu vou colocar. Eu estou acessando a variável local aqui, que eu criei. Se ela for ponto value igual, aí eu utilizo dois igual nesse momento, e porém, se eu quiser colocar uma string, como eu já estou usando aspas duplas, eu coloco uma aspas simples e coloco alert.success. Nesse momento eu coloquei, e aí eu só vou escrever aqui dentro da div sucesso. E vamos ver se ele vai começar já a pegar. Qual é a ideia? A partir que eu escolher uma opção, por exemplo, success, além de ele escrever em verdinho qual é o texto escolhido, esse cara ele vai pintar também, e aí assim eu vou ter vários outros desses que vai começar a alternar as cores. Então vamos ver como que ficou. Coloquei aqui, olha lá. Coloquei e assim por diante ele já começa a mudar. Só que se eu colocar sucesso, não aconteceu aqui. Vamos ver o que aconteceu, o que eu fiz aqui. Class.alert, já tem sempre uma colinha para me ajudar aqui. E aí eu coloquei aqui é igual a success class ponto alert traço success
igual a esse cara aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu dar uns Ctrl S para ver se eu já tinha salvado. Alert. Ah, tá aqui, ó. Por isso que é bom sempre revisar para você ver o que você tinha escrevido. E até tendo uma colinha, acabei esquecendo do traço e coloquei um ponto aqui no lugar. Agora sim, ó. Se eu começar aqui já a trocar, ele já começa a mostrar. Se eu colocar o success, além dele pintar verde aqui, ele vai pintar esse cara. E assim eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V para os 4 demais. Vem aqui e aqui. Então esse aqui vai ser warning. Esse daqui vai ser... Na verdade, esse aqui é info. Vamos seguir a sequência, né? Igual tá ali. Aqui o warning. E aqui, danger. Aqui o que eu mudo? Somente a regra de validação do meu, como se fosse um if que está acontecendo aqui. Então, eu dou aqui um info. Aqui vai ser warning. E aqui, danger. Ou seja, se o valor escolhido da minha classe local, da minha variável local, for igual a essa string, que é o valor que está no meu select, vai pintar esse cara. Vai adicionar a classe aqui, tá? E eu lembrando, ele não retira o alert que está aqui, ele vai concatenar e assim vai colocando a classe sucessivamente. Se for info, vai colocar, se for warning também e danger também. Porém, aqui eu preciso mudar também. Então aqui é info, aqui é warning e aqui é danger. Salvei e compilou. Vamos ver agora a mágica acontecendo. Então tá todos eles aqui. Se for info, se for alert e se for danger. Se eu voltar para success, acontece novamente. É isso aí. Bem fácil para trabalhar aqui usando o bind bem nas classes e estilos, né? Para você começar a melhorar o seu CSS, dar uma mágica, começar alguns efeitos a acontecer. Já está aqui mostrando para você como que faz essa aula aqui. Ela é bem bacana para você estar interagindo com essa propriedade. Bom, é isso que é importante, a 11ª aula agora, que a próxima a gente vai falar sobre eventos, então é bacana que a gente já foi para a parte de interpolação e também a propriedade do bind. Falamos um pouquinho agora aqui da classe e colocando estilos para a gente fazer um pouquinho de estilização, mexer um pouquinho com CSS. Te vejo na próxima aula, um abraço para vocês, devs, um abraço, valeu, tchau, tchau.